4 horas 12 minutos na PAN, 4:12. Ligado na cidade. Tem importância, pode ficar com a trilha, viu, Luizão? Luiz Pereira aqui com a gente hoje. 4 horas, agora já mudou 13 minutos. É aquela hora gostosa de a gente bater um papo com o Edgar Miguel, que sempre é provocado, ou melhor, quem traz a pauta é o Éden Duarte. Edgar, muito bom estar com você, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Obrigado, Rosana. A todos vocês, é um prazer estar aqui novamente. Vamos ver o que o Éden tem para mim hoje. A gente fica até assustado, viu? Toda quarta-feira eu fico aqui, começo a tremer quando o Éden entra com a provocação dele. Manda lá, Éden. Hoje a provocação veio de uma colega minha, viu, Edgar? Uma colega que é advogada, é professora, é escritora, tem livros publicados, aí você encontra na Amazon. Tá pelo nome GP Silva Rumim. GP Silva Rumim é o nome que ela usa como escritora. É a Gisele, colega minha, advogada, colega de trabalho. E esses dias ela colocou no Twitter uma coisa que me chamou, me provocou bastante. A gente está falando bastante de altos escalões, de pessoas com bastante conhecimento, estudo, mas fazendo coisas que aparentemente não são muito condizentes com o grau de conhecimento que tem. E a pergunta dela, ou pelo menos a provocação que ela colocou no Twitter dela, que eu achei bastante interessante, eu repasso para você, Edgar, é a seguinte, vou abrir aspas para ela. O conhecimento impede que você se torne um monstro? Vou repetir, Edgar Miguel. O conhecimento impede que você se torne um monstro? Boa tarde. Boa tarde, Éden. Boa tarde. Olha, grande contribuição da Gisele. Olha, não, o conhecimento não nos impede que a gente se transforme em um monstro. Muito conhecimento talvez até incentive a nossa monstruosidade. Né? Muito conhecimento. Eu acho que o que nos impede seria a sabedoria. Né? Porque, bem, veja, e aí eu coloco que, para mim, sabedoria necessariamente é conhecimento com bondade. Necessariamente. É conhecimento com compreensão, é conhecimento com entendimento, com respeito. Senão, para mim, não é sabedoria, é apenas uma montanha de conhecimento sem rumo. Porque sabedoria é rumo. Sem dúvida, no meu entendimento. Eu trago essa pergunta também para você. Trago nesse momento uma pergunta para você também, ou uma posição. Esse dia desses, o Elon Musk comprou o Twitter, rede Sim. social que eu estou fazendo isso daí. E no Twitter, e pessoas que o conheceram disseram que ele, apesar de ser um gênio, ele é fora de eixo, vamos dizer assim. Né? Não necessariamente é uma pessoa fácil de se tratar, ou seja, o conhecimento pode fazer com que uma pessoa que tenha muito conhecimento adquira muita coisa, mas pode se transformar, pelo menos para os seus, um monstro. Muita gente que trabalhou com ele reclama, inclusive com outras personalidades do mundo da internet, da informática. O que faleceu também, dono da Apple, também diziam que era de um gênio, de uma dificuldade muito grande de se trabalhar, de se conviver. Seria por este o caminho de transformar em um monstro ou não? A monstruosidade pode se mostrar em outras formas também, não só num gênio difícil de se lidar, mas de se conviver, mas também em outras formas que podem ser piores do que esta. Eu penso que sim, e eu acho que nós temos até personagens na história, né? Que podemos dizer que Hitler era bastante inteligente, né? Podemos dizer que um Gengis Khan era bastante inteligente, que um Alexandre o Grande era inteligente, mas a história nos diz que eles eram extremamente cruéis, né? Indo mais longe, como Alexandre o Grande mais antigamente. Eu penso, Éden, que o conhecimento é uma ferramenta, né? E como toda ferramenta, ela pode ser usada, ela é neutra e pode ser usada para o bem e para o mal, né? Por isso que eu gostaria de elevar o conhecimento ao nível da sabedoria, quando a gente acrescenta a bondade, os valores éticos, né? A visão coletiva e não a visão egoísta, individualista. Senão, a gente fica à mercê
de uma ferramenta que pode dominar o seu suposto proprietário, né? E a gente vê isso muitas vezes. É muito interessante, você citou dois nomes muito famosos, né, como o Steve Jobs e o Elon Musk, e eles são celebridades, né? São seguidos, eles têm seguidores. E às vezes eu penso que a gente precisa tomar cuidado com quem a gente segue, porque é claro que a gente não pode ser radical e pensar que eles sejam monstros, óbvio que não, né? Mas que muitas vezes têm esse status de celebridade, são chamados de vencedores, mas quando a gente passa por cima de alguns valores para analisar também, né? É válido ser um vencedor que pisa, que prejudica? É válido, né? E quando a gente vê que, de forma geral, eles são considerados vencedores, a gente consegue perceber qual é a pauta de valores que a maioria da sociedade mantém, né? Eu, talvez muitos, teriam uma outra lista de vencedores onde esses não participam, talvez, né? Se você pega a bibliografia do Steve Jobs, logo no começo ele se gaba de roubar a AT&T, de roubar impulsos para fazer ligações telefônicas. Gente, ele roubava, né? Porque os grandes ladrões, pessoas que participam de máfias, de quadrilhas, eles também são bastante inteligentes, né? Bastante inteligentes, só que prejudicam. E aí, como fica? Eu posso fazer uma parte? Claro. Claro. Eu já diria, viu, Edgar Miguel, que a partir do momento que você adquire o conhecimento, você também adquire o poder, né? E o poder, sim, pode transformar as pessoas, se esse conhecimento não for usado, conforme você falou aí, com sabedoria, de uma forma sábia, o poder, a gente já percebeu que muitas vezes pode transformar, sim, as pessoas em monstros. Então, eu traria mais para o lado do poder e de quem não sabe lidar com ele. Eu concordo com você, Rosana, porque dinheiro, muito dinheiro de preferência, inclusive, é basicamente sinônimo de poder, né? Eles andam sempre juntos, né? Pelo menos por enquanto andam juntos. E eu acho bastante interessante que a população, de forma geral, pensa que uma situação difícil é uma situação de privação, uma situação de pobreza, uma situação de não ter dinheiro e não ter poder, né? E ninguém gosta disso. E não que eu ache bom também. Mas ninguém pondera sobre as dificuldades de se estar no primeiro lugar, de ter muito poder, de ter muito dinheiro. Eu entendo que são situações dificílimas para as pessoas que querem manter um alto nível de valor e de equilíbrio. É muito difícil na nossa sociedade a gente se manter imune como que eu vou dizer, me fugiu a palavra. As mudanças? Quando alguma coisa te convida demais, quando alguma coisa te mexe com você, né? O poder, ele é sedutor, é essa a palavra. Sedutor, mexe com a vaidade. Ele é extremamente sedutor. Uhum. E eu considero uma posição dificílima de se manter equilibrado, porque talvez nesse ponto a maioria de nós seja bastante frágil. Na verdade, Edgar, eu nem falo só sobre o poder financeiro. Claro, né? Você citou aí, a gente pode citar celebridades, enfim, em várias áreas da vida isso acontece. Principalmente na área política. Às vezes você vê um político extremamente inteligente, que tem conhecimento, que a hora que ele chega ao poder, ele muda de postura. E isso a gente já cansou de ver, né, na história do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado.
né? Então não tem só necessariamente a ver com o dinheiro. E claro que o dinheiro traz ainda mais vaidade, né, para a pessoa e acaba que elas mudam o comportamento e a postura delas. É isso mesmo, eu concordo plenamente com você. São situações muito difíceis. E eu posso incluir uma terceira situação que também é difícil. Você colocou o dinheiro, colocou o poder, mas também temos a beleza. A beleza é um teste dificílimo. Esses três, assim, nos provam de uma forma muito profunda, né? Será que nós somos capazes de sermos felizes tendo esses três itens? Será que nós somos capazes de mantermos nosso elevado nível ético, aquele que a gente fala que tem, diante desses três fortíssimos senhores? Não sei. Sedução, vaidade e beleza, né? Verdade. Você tem que saber lidar com isso, poder, conhecimento, saber lidar com isso de uma forma sábia. Tá certo. E é muito difícil, muito difícil. Mais alguma coisa? Oi? Fala aí, Éden. Oi? Você fez uma parte, fiquei esperando. Muito bom. Meu a parte se estendeu um pouco, Éden. Não, fica tranquila. Só para eu finalizar, existem duas formas de se conseguir o poder de acordo com Maquiavel, através da virtude ou através da fortuna. Através da fortuna é que você herdou isso. Vejo que a beleza, quando o Edgar Miguel fala, a beleza física, por exemplo, você não fez muito esforço para tê-la. Algumas pessoas sim, mas muitas pessoas não, nascem bonitas. Imagina, o Alex, o Luizão, o Matheus, aqui eles não fizeram esforço nenhum, já nasceram assim, lindos. Ainda bem que as imagens não mostram todo mundo, Rosana. Mas dentro do padrão estético pré-determinado. Já tem a fortuna, que é quando a pessoa busca. Eu penso que o conhecimento, nesse sentido, é mais ligado à fortuna, ou seja, você busca, você tenta adquirir, justamente para que você tenha o poder, para que você tenha a forma de dominar, né? Vejo a questão relativa à beleza como uma espécie de fortuna. Você deu sorte de nascer no lugar certo e com uma cara boa. E isso também pode ser ajudado como fortuna e também tenha te dado oportunidade melhor. Um nascimento, por exemplo, seja uma fortuna, você teve oportunidade melhor de ter conhecimento, não só de informações e de instrução, mas também de pessoas, porque esse conhecimento de pessoas pode te levar longe também, não é verdade, Edgar Miguel? Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Existem vários instrumentos de poder, né, que estão à nossa disposição. De fato, tanto a fortuna quanto a virtude, o grande ponto que eu acho que liga essas duas questões é a responsabilidade que elas trazem. Mesmo que a gente herde e mesmo que a gente busque e conquiste, ambas trazem como peso, como profundidade, a responsabilidade, que é inerente ao fato de tê-las. Né? Ninguém consegue fugir dessa responsabilidade. E aí essa responsabilidade pergunta, como é que você está usando isso que você tem ou conquistou? Essa é a grande pergunta. A grande pergunta que a nossa consciência profunda permanentemente fará a todos, hoje ou amanhã. Isso me parece inescapável. E com isso a gente aprende a utilizar esses grandes poderes que tanto o dinheiro, quanto a beleza, quanto o conhecimento traz para todos nós. Muito bem, adorei o papo de hoje, viu, Edgar? Muito bom, muito bom. Eu agradeço muito a vocês essa oportunidade, porque faz a gente pensar, né? Faz todo mundo pensar, viu? A gente, o pessoal que acompanha a gente pelo rádio, pelo YouTube, todo mundo fala que legal, né? Que essa conversa, que a gente para um pouquinho para pensar naquilo que vocês trouxeram para a gente, principalmente o Edgar e as provocações do Éden Duarte. Obrigada, muito Edgar. Bom. Um beijão para você. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Muita luz a todos. Obrigado.